Olá! Seja muito bem-vinda a mais uma live e hoje você vai entender o que a PNL, Programação Neurolinguística ou a reprogramação mental, pode fazer para mudar a sua vida e os seus atendimentos como terapeuta clínica. Eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta, sou mentora de terapeutas e eu uso a PNL desde 2015, quando eu fiz um curso, né? Fiz uma pós-graduação onde eu aprendi a PNL e desde então eu uso a PNL para regulação emocional, para me ajudar com os estudos, com o foco, com a paciência e também com os meus atendimentos. Então sejam todos bem-vindos aí, bem-vindas. Olha a Cris aí, terapeuta também que usa reprogramação mental, me prestigiando aqui em mais uma live. Ela é aluna lá da formação. Sejam bem-vindas, meninas. Então, eu comecei a usar em 2015 a PNL, reprogramação mental, né? Mesma coisa, para atender na clínica. Eu atendia presencialmente. Primeiro eu atendia as minhas colegas da escola, eu era professora em colégio, e aí eu atendi o pessoal lá, comecei a atender depois pais de alunos, né? Eu dava aula para criança na época, e depois eu comecei a atender alunos, inclusive os meus pacientes de psicopedagogia, comecei a usar reprogramação mental com eles e foi sucesso total. E a coisa ficou tão legal, tão boa, que no fim eu acabei ensinando a PNL. E aí acabei transitando da área da aprendizagem, da educação, para a área da terapia. Continuo educando, continuo ensinando. Olha a Jéssica aí, a Adriana, bem-vindas, meninas. Continuo ensinando, mas agora eu ensino terapeutas que querem viver de terapia e querem usar a reprogramação mental, programação neurolinguística, para os seus atendimentos. E eu posso dizer que para mim foi uma coisa incrível também, pessoalmente, porque eu não tinha, agora, né, eu tô falando aqui com vocês, tô gravando aqui vídeo para o YouTube simultaneamente, eu não tinha essa cara de pau, assim, né, essa espontaneidade, tudo era muito difícil, né, aquela, vocês sabem bem o que é, né, aquele medo de se expor, medo do julgamento, e será que vai dar certo, o que será que vão falar, e a PNL me ajudou muito com umas ferramentas que são tipo uns botões de foda-se, assim, super eficazes, você fica muito mais confiante, você fica focada, né, você consegue ajustar o que você deseja, o objetivo que você deseja alcançar, você consegue ajustar através da reprogramação mental. Você faz em si mesma e você faz nos outros com muita eficácia. E eu estudei, né? Eu fui... a Bel também, lá da formação, aluna das turmas das antigas. Sejam bem-vindas, meninas. Eu já contei aqui a minha história, mas só vou contar resumidamente, que eu vi que tem gente nova por aqui. Eu fui estudar terapias porque minha filha precisou de quimioterapia quando ela tinha 5 anos. E aí eu fui estudar Reiki, era uma terapia, florais, me apaixonei pelas terapias, né? Eu era professora de inglês e espanhol em colégio e me apaixonei pelas terapias e conheci a programação neurolinguística aí no meio. Eu fui fazer uma pós em neuroeducação, onde eu aprendi e comecei a usar. E isso mudou tudo, mudou totalmente o cenário, porque todo aquele medo que eu tava, né, minha filha fazendo quimioterapia, passando por tratamento, tomando um monte de remédio, situações muito complicadas, eu conseguia me organizar emocionalmente para conseguir ajudar ela e conseguia ajudar ela também, né, com os florais, com aromaterapia, mas também com a reprogramação mental, para ela não ter medo, para ela se sentir encorajada, apesar de que ela é muito mais bem resolvida do que o resto da família toda, né?
uma menina linda. Hoje ela tá bem, no fim ela acabou precisando de outra quimioterapia aos 8 anos, mas agora aos 12 ela tá super saudável e não vai mais precisar. Então, no fim a gente aprende com tudo. Desde então, né, desde lá, quando ela tinha 5 aninhos, eu comecei a atender como terapeuta da reprogramação mental. Consegui me ajudar e os resultados que eu tinha, que eu tenho até hoje na clínica com a reprogramação mental, são excelentes. Pessoal, aqui, se vocês puderem compartilhar para mais terapeutas, daqui a pouco eu vou entrar numa parte teórica muito legal, vou contar a história da PNL e contar tudo que você pode fazer e no fim vai ter a reprogramação ao vivo e também uma surpresa, um presente para quem estiver aqui no final. Então compartilha e fica aí porque vai ter muita coisa boa por vir. Os resultados que a reprogramação mental me dá eram muito, né, eu já comecei a reparar logo cedo, né, na vida de terapeuta. Eram muito superiores, muito mais rápidos, muito mais dinâmicos do que o da psicopedagogia, o da neuroeducação, né, os exercícios, atividades que a gente faz com a criança para estimular, tem um resultado muito legal. Mas você usar uma reprogramação mental, você resolve a gagueira de uma criança, ela para de fazer xixi nas calças, ela para de ter medo, então, né, ela fica focada, ela fica interessada pelos estudos. Olá, Lízia! A Lízia é da mentoria, seja bem-vinda. Então, é totalmente complementar e superior a muitos outros tipos de terapia que eu já estudei. Então, no fim, virou o carro-chefe dos meus atendimentos. E ali, de novo, os filhos na minha vida, né? O João agora ele tá com 2 anos, mas aí ele teve um sufocamento que levou a uma série de convulsões. Eu precisei me restabelecer novamente emocionalmente e como é que é, a previsão do que ia acontecer com ele ali de sequelas era terrível. E no fim o universo foi muito generoso comigo e ele tá totalmente saudável e eu decidi agradecer o universo de alguma forma e foi aí que surgiu a formação Terapeuta Pro. Quando eu pensei como que eu posso devolver ao universo tudo isso que ele me proporcionou com os meus 2 filhos, né, que já estiveram lá com o pezinho aqui comigo saudáveis, eu pensei, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, como que eu posso fazer isso? Falei, cara, com reprogramação mental, mas eu não consigo atender tantas pessoas assim para poder ajudar. Já sei, vou ensinar pessoas a fazer o que eu faço, para que eu possa propagar isso. Então surgiu a formação e vamos para a história da PNL, porque ela faz parte, né, da minha história também. Da história da formação e quero que faça parte da história de todas vocês aqui, porque ela ajuda demais, são ferramentas, são, né, particularidades da mente que são incríveis. Agora, em 1971, na Universidade da Califórnia, o Richard Bandler e o Frank Pucelik, o Richard Bandler, ele continua ensinando PNL até hoje, ele tem uma escola, e o Frank Pucelik, ele sumiu aí no meio logo no início, né, ele sumiu no meio do rolê e ele foi para a área de coach. Eu acho que ele é até um dos inventores aí do coach, que tem tudo a ver com PNL também. Eles eram estudantes de computação e eles começaram a se interessar por psicologia. Eles faziam transcrição de uns textos para um professor da faculdade, como bico, né, com um trampinho aí. E eles começaram a achar tudo aquilo muito legal e constataram que tinha muita teoria dentro dos estudos, né, da psicologia. Tinha muita teoria, muito nome, muita explicação e poucas soluções, e isso é fato, né? A gente pega lá um compêndio de psicanálise, você vai achar uma porrada de nomes, né? Tem o DSM, eu até tenho aqui todos aqueles dicionários, né, de problemas mentais, problemas emocionais, problemas psicológicos, e cadê a solução? O que a gente faz com isso? Né? Aí eles, cara, vamos pensar aqui em algumas soluções para isso.
Então eles começaram a estudar com o Fritz Perls, que é o cara da Gestalt. Peraí que eu esqueci de pegar o livro dele. Ó, tem uma aqui. Esse aqui é o Fritz Perls, olha que simpatia. Eles foram estudar com esse cara aqui da Gestalt e começaram a imitar o jeito que o cara falava, né? Que o cara da Gestalt tinha bastante resultado diferente de outras linhas que eles observaram. E aí eles começaram a imitar o jeito que o cara falava, o jeito dele se vestir, o jeito que ele fumava, segurava o cigarro na boca, o jeito dele mexer no bigode. E eles passaram a imitar tudo, né? A forma como ele atendia e começaram a ter resultados excelentes com as técnicas que eles estavam aplicando. E aí isso chamou a atenção do professor de linguística, o John Grinder, que é o outro cara da PNL que vai aparecer logo mais. Ele notou que havia estruturas linguísticas naquele trabalho que aqueles dois jovens estavam fazendo. Eles estavam lá na faculdade, eles chamavam o povo do lado de fora lá e aplicavam as técnicas, né? E estavam tendo resultados excelentes imitando esse carinha daqui, o Fritz Perls. E aí, aos poucos, eles começaram a retirar o sotaque. Oi, Cris, tudo bem? Eles começaram a retirar o sotaque alemão do Fritz Perls, tiraram o cigarro e eles compreenderam que não era essa coisa externa que dava aqueles resultados, mas sim a gramática do pensamento. Então, quem dava o resultado era a linguagem, era a forma como eles falavam, as estruturas linguísticas por trás daquilo. E aí eles deram a essa habilidade de reproduzir um padrão interno, né, o padrão do Fritz, o nome de modelagem. E a modelagem é até hoje uma das técnicas de PNL mais populares e que pode ser reproduzida por nós com grande eficácia. Se vocês têm aí alguém de sucesso que vocês admiram, que vocês, cara, eu quero fazer igual a essa pessoa, vocês podem usar a modelagem para isso. E aí eles foram conhecer, né, o Bandler, o Grinder, nisso aí o Pucelik já sumiu da história, o Grinder e o Bandler, eles foram viajar para conhecer outras pessoas. Conheceram a Virginia Satir. Olá, Sindé. Conheceram a Virginia Satir da terapia familiar, que também deu origem à constelação familiar que a gente tem hoje. Então, a constelação que o povo fala só do Bert Hellinger não veio só dele, não. Veio muito dela e o trabalho dela era muito bom. Ela não deixava ninguém sair do consultório dela da mesma forma que entrou. Então a Virginia Satir já tinha isso, da pessoa entrou estressada, entrou preocupada, entrou com uma fobia, ela sai transformada, sai melhor do que entrou. E isso acontece com a programação neurolinguística, é assim que eu ensino para as minhas alunas, né? Por isso que eu falo, desde a primeira sessão, do primeiro atendimento, a gente deve dar um resultado, porque é isso que vai fazer toda a diferença, vai fazer você um terapeuta diferenciado, um terapeuta especial e vai fazer com que o seu paciente tenha a transformação que ele quer, consiga os resultados que ele deseja e que ele volte e te indique e que feche programas de atendimento com você. Então, isso veio lá da Virginia Satir. Então aí eles viajaram um pouco mais, o Bandler e o Grinder, botaram uma linha nas costas e foram conhecer o Milton Erickson. O Milton Erickson, ele não escrevia livros, ele falava muito, ele dava muitas palestras e tal. E aí o Jay Haley, ele fez um compilado do conteúdo que o Erickson falava, e esse daqui seria tipo o livro do Erickson, né? Tipo, é um outro autor, mas falando o que o cara ensinava. E o Erickson, ele é da hipnose conversacional.
Até hoje, quem estudar hipnose vai ouvir falar muito dele. É um tipo de hipnose em que não tem aquelas induções rápidas, durma, né? Não é nada violento. A pessoa vai falando, e depois que você tá tipo zuretão e entra em estado hipnótico. Eu gosto muito desse tipo de hipnose, mais do que os mais abruptos, assim, né? Tem mais a ver com o meu estilo e tal. Mas todas têm seus resultados, suas vantagens. Vamos lá, voltando para o Milton Erickson. Eles passaram, Bandler e o Grinder passaram meses acompanhando o trabalho dele, indo para os seminários, acompanhando os atendimentos, fazendo tipo aquele estágio que o professor faz na escola. E após um tempo, eles apresentaram para o Erickson o que ele fazia, né? Fizeram uma transcrição lá. E aí o Erickson entendeu que ele podia reduzir os atendimentos de 3 horas para 1 hora só. E o resultado ia ser igual. Porque a estrutura da linguagem que ele usava era o que dava os resultados. Então, ele conseguiu sintetizar depois o que ele fazia. E então, seus atendimentos começaram a render muito mais, né? Podia atender mais pessoas em um dia só. Agora vamos, né? Já contei um pouquinho da história da PNL, começou lá em 1971 na Universidade da Califórnia. Os amiguinhos aventureiros começaram a pesquisar, conhecer diversas pessoas, diversas linhas. Então, quando as pessoas falam, mas a PNL não é científica, é porque os caras de fato, né? Esse daqui é o primeiro livro que eles escreveram. Então, ó, John Grinder, Richard Bandler, A Estrutura da Magia. As teorias, a hipótese, né, teórica daqui, eles deram umas falhadas grandes, assim, né, eles prometiam que ia curar diabetes, ia curar algumas coisas que são, tipo, totalmente orgânicas e que tá um pouco fora do controle da mente ainda, né, segundo o olhar da ciência, e a gente não deve prometer nada assim. Então, em termos teóricos, a PNL, Programação Neurolinguística, deu uma cagada ao prometer muita coisa, ao explicar muita coisa sem embasamentos neurocientíficos, que provavelmente hoje eles já fariam diferente. Mas, enfim, as técnicas, as ferramentas terapêuticas que os caras usam podem ser comprovadas cientificamente. Então, se alguém fala, mas não é ciência porque ninguém parou ainda para fazer, não precisa. Se a gente tem resultado, a gente não precisa ficar se matando para provar que tem, né? E os resultados, inclusive, são muito parecidos com os da TCC. Existem técnicas, os princípios das técnicas tem muito a ver com a TCC, com a Gestalt, tanto que a origem dessa galera toda é a mesma. Olá, Josi, mais uma aluna da formação. Maravilha. E depois, esse daqui é mais tabu ainda. Inclusive, a TCC usa técnicas de PNL. Tá vendo, Cris? Pois é. Toma. Né? Isso não é embasado cientificamente, né? O povinho, o Zé Chatão tem um termo pra falar isso aí. Não é cientificamente comprovado. Isso daí não é, tipo, aquele meme, né? Gente, se funciona, cara, vamos usar. Esse daqui é mais tabu ainda que esse daqui, ó. O Tony Robbins, ele teve que parar de ensinar PNL. Ele tem aqui técnicas excelentes, sim, muito bom, recomendo esse livro. Mas ele teve que parar porque ele teve uns babados, assim, de falta de caráter, né? Tipo, assediou uma galera, um cara assim, né? Sem escrúpulos, mas... se a gente for medir os escrúpulos de todo mundo, a gente vai queimar a biblioteca inteira, né? Porque é foda. Não estudaram, se estudarem terão resultados próximos ao da TCC. Pois é, exatamente. Vamos lá então, agora algumas definições da PNL. Já contei a história, já apresentei aí uns livrinhos legais que eu indico para vocês. E agora vamos para algumas definições da PNL, ou reprogramação mental. A PNL, Josi, depois eu mostro, deixa eu mostrar no fim para a coisa andar aqui.
E aí eu posso mandar fotos também nos stories depois. Melhor ainda essa ideia. Vai estar nos stories. A PNL é a modelagem da excelência humana. Há estratégias por trás de todos os comportamentos e isso pode ser reproduzido ou modelado. Ou seja, a excelência humana. Nossa, como ela fala bem, ela fala lá em público, né? Como que eu posso fazer isso? Existe uma estratégia para a pessoa ir lá, conseguir subir no palco, segurar o microfone e falar em público, né? Qual que é essa estratégia? E se essa pessoa fez, você também pode fazer. É claro que às vezes não é exatamente da mesma forma, porque cada pessoa tem uma estrutura biológica, cada pessoa tem uma história, mas o fazer a gente pode fazer. Outra definição, a PNL é um manual da mente, um livreto de como a mente funciona. Como reagir da melhor forma para obter os resultados que desejamos. Então, de que forma eu penso o que eu preciso fazer para alcançar aquilo. Ao fazer isso, você vai estar programando a sua mente para obter determinado resultado. E a PNL propõe um passo a passo estratégico para a gente tomar as decisões e alcançar os resultados de forma assertiva. Então, não é sorte, é reprogramação mental. Outra definição é a habilidade de aprender habilidades. Nós temos algumas habilidades e nós podemos aprender outras habilidades. Nós programamos a nossa mente para observar mais e absorver o que é importante para a gente. Ok? Tá fazendo sentido? Alguma dúvida? Podem mandar aí. Mais uma. A PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Calma. A experiência subjetiva é como eu me senti, como que eu reagi, como eu pensei, vivenciei internamente alguma coisa. E estudar isso que aconteceu dentro de mim ao bater um carro, tive um susto, tomei, fiquei em choque. Ao analisar toda a minha forma de pensar, nossa, eu achei que eu tinha matado alguém, foi horrível, fiquei com medo, meu coração disparou. A hora que a gente para estudar esse mecanismo de distração para susto, para a criação do trauma, a gente vai estar trabalhando com a PNL, porque a gente vai estar estudando essa estrutura subjetiva de uma experiência que aconteceu. Nós compreendemos como as pessoas pensam e chegam aos resultados que desejamos ou não. E no caso, de quero ser bem-sucedida, quero uma promoção no meu emprego. Quem tá tendo uma promoção aqui? Deixa eu observar o que essa pessoa tá fazendo. Como que ela chega a esses resultados? É porque ela realmente trabalhou bem, conseguiu entregar tudo no prazo? É porque ela tem amizade com o chefe, né? Então, que resultados que eu quero e se aquilo me convém ou não? Mas a gente precisa observar como que a pessoa agiu internamente, externamente, para poder fazer aquilo. Ao observar como eu fico estressada ou tranquila, eu posso decidir se eu sigo, ou se eu paro, ou se eu amplio. Com relação aos sentimentos do dia a dia, eu já sei que no fim do dia eu tô cansada e as coisas me irritam com facilidade. Eu observando isso, sabendo, nossa, eu tô irritando, daqui a pouco eu vou explodir, vou dar um grito aqui. Ao observar isso, eu posso parar e decidir, não quero mais seguir por aqui, vou respirar, vou fazer um afastamento, vou comer uma paçoca, e aí eu saio. Se eu não tenho esse olhar interno, se eu não observo esse mecanismo interno acontecendo, eu vou explodir e as coisas vão acontecer meio que fora do meu controle, porque eu não parei para refletir a respeito e para tomar as rédeas da situação. Ok, pessoal, tá fazendo sentido? Mandem aí. E quem quiser reprogramação ao vivo, já manda eu quero, que assim que acabar a parte teórica, a gente vai para a prática. E no fim vai ter mais uma surpresa também.
Outra definição, a PNL é a forma como nós organizamos as nossas percepções e criamos mapas. Então, o meu mapa do amor é diferente do mapa do meu marido do amor. Eu sou uma pessoa vegana, então o meu mapa do amor inclui todos os animais. O do meu marido, né, inclui os pratos saborosos, né? Então, nós temos mapas diferentes para o mesmo território. O território seriam os animais e os menus. Então, aquilo ali é estático, tá parado, né? E cada um entende aquilo, vive aquilo de uma forma específica, de uma forma particular, que são os nossos próprios mapas. A Adriane, observo que divulgar nas redes sociais não gera clientes. O que vejo quem dá cursos ou criou um método vende. Depende, o que fazer? Ok, na verdade, tá falando mais da questão de marketing digital. O que vai gerar clientes é você não falar do trabalho em si, mas falar do resultado que você vai querer. Quem vende cursos, quem cria um método, vende porque ela vai vender um resultado. A pessoa que vem até a mim para comprar a formação, para entrar na mentoria, para entrar em algum curso meu, ela quer um determinado resultado que é o se tornar terapeuta. Se nas redes sociais você ficar falando do resultado, liberdade de escolha, passar um tempo tranquilo com a família, ter harmonia no trabalho, não sei exatamente qual nicho você trabalha, né? Mas se for um nicho de relacionamento, como se dar bem com o seu marido, em vez de ficar falando, na terapia sistêmica a gente trabalha com bonequinhos, tipo, dane-se que você trabalha com bonequinhos, a pessoa quer ficar bem com o marido. E é isso que a gente precisa usar. Usar feedback, sim, trazer sempre os resultados que as pessoas tiveram, porque exatamente as pessoas não querem saber da técnica que você usa, elas querem o resultado. E o feedback vai provar que você consegue aquele resultado. Então, se você trabalha com depressão, eu consegui me livrar da depressão. Você conta a história da pessoa que se livrou da depressão, você conta relatos de pessoas que conseguiram se livrar de sentimentos que estavam desagradando, às vezes a pessoa nem sabe que aquilo é depressão, né? Coloca ali alguns sintomas e sempre fale comigo, né? Você pode sair disso, mas existem estratégias específicas, mas agora eu posso fazer até uma live mais focada no marketing digital para terapeutas. Com certeza vai te ajudar. Deixa eu voltar aqui para a PNL, porque a gente desviou um pouquinho do assunto, mas gostei do tema, a gente vai falar mais disso. Mas é possível sim, e eu já consegui muitos pacientes através do meu trabalho aqui na internet. Então é possível sim, inclusive na época do Facebook, né? Eu nem tinha Instagram ainda, eu tinha um perfil no Face. E lá eu conseguia pacientes, e eu nem tinha estudado ainda marketing digital, nada, mas intuitivamente eu colocava os resultados que as pessoas queriam conquistar com aquilo, e aí as pessoas vinham para mim. A Marília, como ir ao médico, não importa o remédio que ele receite, mas sim o resultado. Imagina, Adriane, não se preocupe, mas é isso mesmo, Marília. Eu tô com cólica, eu não vou numa médica que tá lá, ela tá falando, peço todos os exames, prescrevo todos os remédios. Tipo, não, eu quero naquela, vou aliviar sua cólica, e você nunca mais vai ter que se preocupar com isso, você vai entrar em harmonia com seu ciclo menstrual. Cara, eu quero essa médica, porque eu não gosto de menstruar porque eu tenho cólica, entendeu a diferença? Né? Com qual perfil de médica, de ginecologista você vai querer ser atendida? A doutora Camila, que vai te aliviar a cólica, vai te fazer entrar em total harmonia com o seu corpo, ou a doutora dos Santos, né, aquelas mais, eu vou usar o meu sobrenome, a doutora Muschenbeck,
que prescreve os remédios, pede exames e você vai fazer ultrassonografia e ressonância. Tipo, foda-se, né? Eu não quero fazer os exames, eu quero passar essa cólica. Então, a gente tem que pensar nisso. Isso não ensinam, né, nos cursos, e a gente não tem essa sacada. A gente acha que é muito legal falar das ferramentas, mas os pacientes não estão preocupados com isso. Eles querem ver os resultados e a PNL é o cara dos resultados. Vamos voltar lá. Onde é que eu estava? A forma como a PNL é a forma como nós organizamos nossas percepções e criamos mapas. Então, cada pessoa vai ter um mapa diferente, cada paciente vai ter um mapa diferente, e a gente mostrar os resultados, né, os tesouros no mapa para essas pessoas, usando metáforas, inclusive, vai levar você longe. Hoje as pessoas têm pressa e com a terapia não é diferente. Exatamente, Li. Todo mundo tem pressa de ter resultados. Os nomes que damos, as causas e as consequências que formam os nossos sistemas de crença. Então, os nomes que a gente dá, tudo isso faz parte dos mapas, né? Os nomes, as causas, as consequências, os sistemas de crenças são parte do mapa. Cada pessoa tem um mapa e a forma como a gente organiza esse nosso mapa é que deve ser observado na hora de trabalhar. Então, cachorro, a palavra cachorro para mim tem um significado totalmente diferente do que para cada uma de vocês que tá aí assistindo. Então, gato para mim tem, nossa, meu Deus do céu, não dá nem para comparar, né? Gato pode ser fobia, gato pode ser amor, gato pode ser distância, gato pode ser má sorte, gato pode ser harmonia no lar. Então, o gato é o território e o mapa é tudo aquilo que a gente coloca em cima dele. E a gente ter um olhar clínico para observar tudo isso faz parte do processo da programação neurolinguística. Através da linguagem, a pessoa vai trazer informações disso. Agora, o que a reprogramação pode fazer por nós e por nossos pacientes? Ela trabalha o autoconhecimento, que a gente começa a observar, né? Nossa, eu tô ficando estressada. Cara, isso me deixa muito feliz. Gente, olha como eu fico eufórica só de pensar nisso, né? Então, é autoconhecimento, autopercepção. Sempre que eu penso assim, eu chego nesse lugar. Você tá mapeando os seus pensamentos. Isso é autoconhecimento na veia. Aliás, autoconhecimento é outra palavra que terapeuta deve abolir do Instagram. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, preciso trabalhar meu autoconhecimento, eu tô muito estressada, muito angustiada, tô acho que entrando num sistema depressivo, o meu autoconhecimento é o que vai me salvar. Ninguém tem esse insight, só a gente que trabalha com isso é que sabe a importância. Então a palavra autoconhecimento é bonita, mas não vende, não capta, não fala a pessoa, nossa, eu preciso disso. Já uma vida harmoniosa, uma vida feliz, uma calma no coração, tranquilidade, né? Tudo isso sim. Então, escolher bem as palavras e encontrar até através das palavras do seu cliente, dos seus pacientes, o que eles falam, é isso que você vai usar no seu Instagram para captar mais clientes. E funciona sim, creia-me. Que mais? A reprogramação, ela ajuda a entender como nós funcionamos. Ela é boa para empatia, porque a gente consegue se colocar, existem exercícios, inclusive a próxima aula da formação vai ser exatamente se colocar no lugar do outro e conversar com o outro que está na nossa mente, né? Mudança de posição interna. E fazendo isso, a gente releva com muito mais facilidade, né? Se agonia com muito menos intensidade. A gente pode também ressignificar experiências em minutos. Então, traumas, experiências desagradáveis, medos, raiva, ódio, bode, né? Tudo aquilo que é ruim, a gente consegue mudar, dar um switch, né? Nesses sentimentos e nesses pensamentos em poucos minutos. A gente consegue também se adaptar a situações diferentes, mudança de emprego, mudança de cidade, né? Fecha o olho, faz a sua reprogramação, pronto, as coisas estão readaptadas.
Nós abrimos a nossa mente, então quem vive, né, é quase um estilo de vida, a reprogramação mental. Quem realmente vive a programação neurolinguística, trabalha isso, não vai se abalar se a pessoa é de outra religião, se é de outro partido, tipo, ela entende, o mapa dela, o território, sabe? Consegue, tipo, não vou me abalar com isso. Cara, isso é qualidade de vida, posso te garantir. Abrimos a nossa mente, nós tomamos as melhores decisões, porque a gente não vai estar o tempo todo ali naquele ponto de vista, né, truncado, fechado, raivoso, cheio de preconceitos. Então a gente consegue tomar uma decisão mais branda, né, mais suave, com menos intensidade. E a gente consegue também atingir a nossa melhor versão, a gente vai fazendo limpezas internas, né? Consegue controlar os impulsos, né? Todas as funções executivas de controle inibitório, atenção sustentada, memória de trabalho podem ser melhoradas assim a níveis astronômicos com a reprogramação mental. Podemos modelar pessoas que admiramos, então, como eu falei lá no início, a gente pode ver como uma pessoa está agindo para conquistar determinada coisa, para ter o sucesso que ela tem e modelar o que ela faz para a gente conseguir também. E a gente se comunica com mais inteligência emocional, a gente se comunica melhor. Pessoal, até agora eu não vi ninguém querendo a reprogramação mental, vamos para os 4 pilares da PNL. O primeiro pilar, saber o que você quer. O que você quer dessa vida? É importante. E a reprogramação vai te ajudar a saber o que você quer. Você precisa também, para PNL, acuidade sensorial. Você vai trabalhar os sentidos, vai ter os sentidos mais apurados. E eu já vou falar um pouquinho mais disso. Com a reprogramação mental, você vai criar muito mais rapport, muito mais conexão. E não é aquele rapport clichê de tipo, a pessoa cruzou o braço, eu vou cruzar o braço. A pessoa mexeu na cabeça, eu vou fazer assim também. Não, isso daí é muito raso, muito superficial. Boa tarde, Vanessa. E não é isso que realmente vai fazer a diferença. Ao entender a acuidade sensorial que eu vou falar aqui, a gente consegue criar um rapport de forma muito mais natural, uma conexão muito mais verdadeira. Primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Estou falando aqui da reprogramação mental, dando algumas definições, vai ficar gravado, né? A gente já tá quase no finalzinho aqui, vai ficar gravado, então você vai poder reassistir, tá também no YouTube. E a flexibilidade comportamental. Flexibilidade comportamental, lembra até aquela frase, acho que é do Einstein, né? Tentar fazer a mesma coisa, tentando, tipo, burrice, é fazer a mesma coisa, tentando obter um resultado diferente. Então, com a PNL a gente consegue mudar, né? Vou fazer diferente para conquistar um resultado diferente. A gente repara muito mais rapidamente o que eu fiz, como eu fiz e por que deu errado, para fazer diferente até dar certo. Agora falando um pouquinho da acuidade sensorial, seria a calibração dos sentidos, né? Nós temos ali os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas a gente pode dividir os sentidos em visual, auditivo e sinestésico. Sinestésico que é o do tato, do olfato e do paladar junto, né? Tudo aquilo que a gente sente. E a acuidade sensorial trabalha isso. Então, trabalha no ver, no ouvir e sentir as coisas que os outros ignoram, né? Porque quem estuda a reprogramação mental, quem aplica a PNL na própria vida, tá em vantagem, porque a gente começa a apurar os nossos ouvidos, os nossos olhos, né, os sentidos, a observação, de forma que os outros não estão fazendo. Então, a gente sempre vai ter uma vantagem ali de captar o que ninguém captou.
Mas existem algumas pessoas que já têm algumas facilidades, né? Já estão ali em alguma vantagem, que são as tais das inteligências múltiplas. Por exemplo, o cara que sente lá o vinho, né? Que faz ali aquele estudo do vinho e percebe as notas, o sabor, o tal do enólogo. Ele tem a parte sinestésica muito apurada, ele consegue sentir através do paladar e detectar através do olfato notas e tons que, né, pra gente, vinho, não gostei. E o cara percebe, não, esse daqui tá mais cítrico, esse daqui está, né? Então, com a reprogramação mental, a gente consegue apurar isso na gente também. O músico, por exemplo, né, que tem a inteligência musical mais desenvolvida, ele consegue perceber notas musicais, tipo, não, você tá fora do tom. Inclusive eu até tenho isso, mas eu não tenho habilidade nenhuma para tocar, nunca parei para estudar, eu acho que é mais preguiça mesmo. Mas a acuidade sensorial, às vezes quem tem a acuidade de ouvir, né? Auditiva. Quem tem isso daí consegue ouvir, às vezes, alguns sons. As mães desenvolvem isso, assim, né? De forma fodida. A hora que o neném nasce, a gente ouve o neném chorar, a gente sente o neném acordando, né? Quando tipo, ele vai adoecer, a gente já percebe tudo aquilo. Né, fica com todos os sentidos muito mais apurados. E o pai, imagina, ele tá ótimo, né? E a gente já, não, cara, não, vai dar, ó, fica atento, tipo, ele tá com febre, imagina, né, mede e tá lá. Então, as mães têm a acuidade sensorial muito mais desenvolvidas de forma natural. Agora, com relação à sinestésica, fisioterapeutas, massoterapeutas, elas percebem irregularidades, né? Elas estão fazendo massagem, tem um nó aqui, tipo, você tá lá, é verdade, tem. E outra pessoa, quando encosta em você, não percebe aquilo, elas têm aquilo mais bem desenvolvido. E pra gente se desenvolver de forma assim, né, maravilhosa, geral, a gente deve trabalhar todas juntas. E cada pessoa vai ter alguma dessas mais desenvolvida. Algumas são mais gerais, elas já trabalharam, já desenvolveram. A maioria das pessoas são visuais. Então, usar imagens, né? Porque eu dava a aula em escola, eu usava muito, né, imagens para aulas de idiomas. Projetava muitas imagens mesmo para adultos, porque a maioria das pessoas são visuais. Então, elas vendo uma imagem, elas conseguem aprender muito mais. Vendo ali uma ilustração, vendo uma animação, elas conseguem aprender muito mais do que só ouvindo. Já algumas pessoas são mais auditivas, elas conseguem botar ali um podcast e tirar tudo que aprenderam. Pessoal, alguém vai querer reprogramação ao vivo? Mande agora, que eu já estou terminando aqui. Então, como saber a predominância da acuidade sensorial de alguém? A pessoa visual, ela fala. Eu vejo aqui alguma coisa assim. Nossa, eu vi. Eu enxerguei ali alguma coisa. Ela vai usar verbos associados à visão com muito mais frequência. E ela vai chegar nos lugares e falar, gente, olha que coisa maravilhosa. Olha isso, que horror, né? Ela vai perceber visualmente as coisas e expressar a forma como ela viu aquilo. As pessoas sinestésicas, elas falam, eu sinto que tem alguma coisa que não tá legal aqui. Eu percebo alguma coisa diferente no ar. E também quando elas chegam, né, tá caindo a temperatura, esfriou, né, elas são mais sensíveis fisicamente, ou que lugar esquisito, que vibe estranha, né, elas percebem fisicamente as coisas mais rápido do que as outras. E os auditivos, eles podem ler uma mensagem, podem, né, ler ali uma reportagem e eles vão falar, eu ouvi que desmoronou o mundo no litoral de São Paulo. Tipo, né, o processamento dela foi através da audição. E elas se incomodam muito com
barulhinhos que a maioria das pessoas não percebem. As pessoas auditivas ficam muito incomodadas. A Vanessa, eu entrei depois que falou sobre a reprogramação. Me explica sobre o assunto querer a reprogramação. Sobre a reprogramação. Se você quiser fazer um atendimento aqui ao vivo, igual eu faço na clínica, né, nos meus atendimentos, você fala, eu quero, você vem ao vivo aqui comigo e aí eu faço um atendimento em você. Deixa eu só encerrar aqui o YouTube, pessoal do YouTube, se inscreva no canal. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.